eu quero começar a reflexão dessa noite trazendo para nós um ensinamento de Jesus que não foi falado hoje. Aí eu vou entrar no que ele falou hoje. Tem um capítulo em que os apóstolos pedem para que Jesus ensine eles a orarem. Olha que interessante. Os apóstolos já tinham visto Jesus multiplicar pães, peixes, já tinham visto Jesus transformar água em vinho, ressuscitar os mortos, já tinham visto vários milagres. E aí Jesus, num determinado momento, olha para eles e diz assim: o que vocês querem que eu dê a vocês? É forte, né? Porque imagina, Jesus pergunta: o que vocês querem que eu dê a vocês? Uns poderiam dizer: Senhor, eu quero andar sobre as águas. O outro poderia dizer: Senhor, eu quero ter poder de expulsar os demônios. Outro poderia dizer: Senhor, eu quero que tu me ensines a ressuscitar os mortos. Eu quero que tu me ensines a acalmar mentes e corações. No entanto, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Se eles viram Jesus fazer coisas espetaculares nesses milagres, mas pediram que Jesus ensinasse eles a orarem, vocês podem imaginar o que significa ver Jesus em oração? Quando ele ora, estando na terra, ele começa a quebrar barreiras, limites de espaço-tempo, e na terra ele penetra em atmosfera espiritual, e a realidade ao redor dele começa a ser movimentada pelo Espírito Santo, e uma realidade espiritual se manifesta, e a coisa é outro papo, é outra realidade ali. E aí então Jesus ensina: quando vocês forem orar, entrem nos seus quartos e as portas fechadas, ajoelhados diante do Pai, orem assim, 2 pontos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí ele ensina o Pai Nosso. Muito bem. Tem gente que vai entender que Jesus está falando literalmente. Quando você quiser orar, vai para o seu quarto. Aí a pessoa entra no quarto. Fecha a porta. Aí a pessoa vai fechar a porta. E vai dobrar o joelho lá dentro. E vai rezar para o Pai sozinho lá dentro. O que Jesus está dizendo? Entra no teu quarto e as portas fechadas, ore. O que é esse quarto? Nós mesmos. Quando você for orar, entre para dentro de si. Feche as portas. Quais são as portas do teu quarto? Feche os ouvidos. Feche os olhos. Se concentra na alma que está dentro de você. Vibra por dentro. E chame Deus de Pai. E coloque aquilo que está dentro de você em oração. Oração. Or mais ação. Bem caipirão. Or em hebraico é alma. É uma das palavras que designa vida. Oração é o movimento da alma. E o que é a alma? É o sangue vivo em nós. É a nossa interação com o mundo. Você interage com os outros, porque você tem alma no corpo, está vivo o corpo, porque a alma está aí no sangue vivo. Então você interage, você ama, você vê, você sente as emoções. Jesus está dizendo: a essência é Deus. E Deus está onde? Dentro de você, no teu quarto, no teu templo.
O teu corpo é templo. O que ele abriga? Muito bem. A essência, Jesus diz nesse ensinamento, é Deus. Só que tudo que Jesus diz é fundamentado, é aprofundado, tem raízes mais do que profundas em toda a Sagrada Escritura. Porque ele aprofunda toda uma espiritualidade mística, enraizada aqui na Escritura. Mística que eu estou dizendo não é esse místico de hoje que fica, esse misticismo, não. É uma espiritualidade de comunhão com Deus, onde os mistérios são revelados em Cristo. Então o profeta Jeremias, por exemplo, hoje fala disso. Ele diz: ah, Senhor, a primeira leitura, ah, Senhor, cairão em confusão os que vos abandonam, porque eles abandonam a fonte das águas puras para buscar água em cisternas. O profeta está dizendo: Deus é fonte de água pura. A água na Bíblia é o único elemento que permeia mundo espiritual e mundo material. Todas as religiões usam água, todas. Todas as que você imaginar têm água. O Islã usa água, os árabes usam água, os muçulmanos usam água, católicos usam água, evangélicos, luteranos, pentecostais, os espíritas usam água, os umbandistas, os candomblecistas, todos usam água. A água na Bíblia é sinal de pureza, é sinal de cura, é remédio, é sinal de acolhimento, mas também é sinal de limpeza, é um sinal do Espírito Santo. O profeta está dizendo: entrarão em confusão aqueles que abandonam a fonte. A fonte é Deus. Inevitavelmente caem em confusão os que se voltam contra Deus. Ele não está falando aqui religião. Ele não está dizendo cairão em confusão os que abandonam a religião. Os que abandonam a essência. É uma profecia. Cairão em confusão aqueles que abandonam a fonte das águas puras para beber água de cisterna. É uma profecia que séculos depois vai ser cumprida. Cumpre-se no evangelho que nós lemos essa noite. Estamos no capítulo 11 de João. E até o capítulo 11 de João, irmãos, Jesus deu um choque. Eu queria ser um mosquito branco naquela época, só para ficar olhando os acontecimentos. Vamos contextualizar. Atenção. Jesus está na Judéia. Passa até os 30 anos, sem novidade. Inicia seu ministério público com 30 anos depois de ser batizado. Então ele começa numa festa, imagina, o povo judeu, o povo da Judéia, era um povo que estava tem que guardar isso, politicamente dominado por Roma. Ficou claro? O rei da Judéia, Herodes, era extremamente questionado e mal visto. Existem teorias que dizem até que ele usurpou o trono, a linhagem de Herodes. Ficou claro? Aquele povo não tinha dignidade. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que os mais ricos eram comerciantes, mas que tinham ligação com Roma, serviam a Roma. Os corruptos
os que roubavam impostos, esses eram prósperos. Agora, o povão, sofria. E eles tinham que ter uma vida muito séria, religiosa. E a vida religiosa era uma vida política também. Porque religião e política, nesse tempo, se misturavam. Tanto é que os sacerdotes, eles tinham poder como se fossem de senadores hoje. Então, Jesus começa seu ministério, transforma a água em vinho. Já dá um babão. Olha. Depois ele cura cegos, cura surdos, cura mudos, cura paralítico, ressuscita um menino, de uma mulher em Naim. Depois ele ressuscita uma menina, filha de Jairo, que era chefe na sinagoga. Depois ele ressuscita Lázaro, porque até então, preste atenção, ressuscitar a filha de Jairo e ressuscitar o filho da viúva de Naim, não foi muita coisa. Porque, é sério, eles falaram que não. Por quê? Porque a filha de Jairo acabara de morrer, então o corpo ainda estava quente. Podiam ter falado, ela só estava dormindo. Alguém errou quando falou que ela estava morta. O filho da viúva de Naim já estava passando o cortejo funerário, quase chegando no cemitério, mas o corpo estava inteiro ainda. Então alguém pode falar, mas talvez alguém errou também, né? Só que Lázaro já estava podre, fazia 4 dias. Então ele chega no capítulo 11 de João, e ali ele revela poder, né? Ressuscita Lázaro. Bom, fez todo esse milagre, espetacular, não é? Sim ou não? Sim. Depois do milagre, os sacerdotes vão ao sinédrio, se reúnem com o poder político, as portas fechadas, é o que nós lemos hoje. E eles falam assim: nós precisamos tomar alguma atitude, porque ele vai acabar com a nossa religião. Que nós vivemos da religião, nós vivemos do dinheiro da religião, é a religião que nos dá poder e autoridade, e nós não sabemos fazer nada que ele faz. Mas ele está aí, multiplicando milagres. Os sacerdotes começaram a brigar com milagres. Os sacerdotes começaram a combater os sacerdotes na terra, materializados, politizados, cheios de religião, criadas por eles. Eles começaram a brigar com a manifestação de milagres. Olha para quem está do seu lado, dá uma respirada calma e diz assim: fica esperto, porque ninguém quer ver teu bem. Fica atento, porque o mundão velho não está preparado para ver o teu bem. O Filho de Deus estava na terra, e ele estava curando, salvando, libertando, só estava fazendo bem. Ele não brigou com ninguém, muito menos falou mal dos sacerdotes até aqui. Mas os sacerdotes viram o que ele fazia e ficaram com medo. Ele está fazendo um milagre, nós vamos parar. Sabe quando você vai à igreja e na igreja você recebe a palavra e aquela palavra deu um estalo e você muda de frequência, você muda de realidade, sabe? E você começa a enxergar um caminho diferente, um caminho elevado, sabe? Quando a questão vai fazendo diferença, a bênção está vindo, você está sentindo que está mexendo no seu quarto. Aí dentro de casa, o papai diz assim: na missa de novo, meu filho? De novo na igreja essa semana? Se você fosse para o bar beber uma pinguinha, talvez ele fosse junto. Mas porque é na igreja e porque vai despertar algo, você está ficando muito beato.
Aí você chega em casa com uma Bíblia e fala assim: pronto, agora endoidou. Não é assim? Não é assim? Olha para quem está do seu lado. Diga assim: fica esperto, ninguém quer ver teu bem. Está ficando claro o panorama? Sim? Isso. Aí quando você está no caminho legal, está reto, está bom, você fala: vou dar meu testemunho. Aí você, inspirado pelo capeta, vai dar o testemunho no Facebook, vai dar o testemunho no TikTok, vai dar o testemunho numa rede social. 5 minutos depois, os fariseus do passado vão estar nos comentários. Olha para quem está do seu lado. Diz assim, ó: sucesso se conquista em silêncio com Cristo. Fecha a boca. Está dentro do teu quarto. A graça está trabalhando por dentro. Não fica espalhando o que é para você. Tem coisa que o Papai do Céu dá e é para você. Não é para você dar para o outro. Tem hora que a tua mão tem que estar aberta para receber e não para dar. Tem hora que a mão tem que estar aberta para dar. Só que eu não dou o que eu não tenho. É uma regra simples. Então, primeiro, o Pai do Céu, Ele coloca a sua riqueza, que não é ouro e nem prata, dentro de nós. Os sacerdotes, então, com inveja de Jesus, combatendo os milagres, aqui se concretizou a profecia. Abandonaram a fonte das águas vivas para irem buscar água suja. Não é assim? Aqui eles traíram Jesus já. E aí, atenção, eles confabularam. Sacerdotes. Então, nós vamos viver isso no domingo agora, que é domingo de Ramos. Eles decidem: precisamos matá-lo. Sacerdotes. Quem matou Jesus em primeira instância não foi Pilatos, não. Quem traiu Jesus, o pior desgosto causado na alma de Jesus, foi dado pelos sacerdotes. Entendam, está aí. Tem que ler sem entrave. E não está nem nas entrelinhas, está nas linhas mesmo. Então, a partir desse momento, está escrito: eles procuravam armar ciladas. Você tem ideia do que é uma cilada? Lembra aquele episódio de caminhoneiro lá? É cilada, Beno? Você sabe o que é uma cilada? Alguém chega, entra na tua vida, se faz de amigo, coloca você no pedestal de melhor amigo. A pessoa finge depender de você. A pessoa se infiltra na sua casa, fala que você é o socorro da vida dela, e na primeira oportunidade ela te arma uma cilada, uma traição. Ninguém quer te ver feliz. Papai e mamãe, quase certeza, mas nem sempre. Não é assim? Papai e mamãe, eu acredito que queira ver o filho feliz, mas nem sempre. Que tem os pais aí que têm inveja dos filhos. É verdade. Então, quando você percebe que Deus está te abençoando e que a coisa está ficando boa, obedece Jesus. Entra no teu quarto, fecha as portas, né? Entendeu o recado, né? Ok. E diz a Bíblia então que a partir desse momento, Jesus vai
ficar mais isolado para se livrar das ciladas e continuar fazendo o evangelho. Domingo, nós vamos celebrar o Domingo de Ramos. Eu acho tão interessante, porque tem tanta gente que vibra o Domingo de Ramos, mas não entende. Porque eles querem ir pegar o ramo, para depois pôr atrás da porta ou embaixo da cama, deixar secar em casa, porque, afinal de contas, para que serve o ramo do Domingo de Ramos? Os mais antigos vão dizer: é bom ter o Domingo de Ramos, o ramo do Domingo de Ramos, porque na hora que dá tempestade a gente queima uns raminhos para Santa Bárbara para acalmar, né? Não é assim? Vocês já nunca... Quem ouviu isso? Tem isso também. Então cria-se um misticismo que não corresponde à verdade. Qual é a verdade? A verdade é que a Bíblia diz que o Messias, que é Jesus, ele é rei no céu e na terra. E nada poderia acontecer com Jesus sem antes se cumprir a Escritura. Mas as pessoas celebram só no automático, no religioso, e não prestam atenção. Diz a Escritura que Jesus vai entrar em Jerusalém. O povo estava vibrando com Jesus. Os sacerdotes estavam com medo de perder posição. Mas o povo estava atrás dele. Um povo escravizado, que não tinha condições. De repente esse povo vê Jesus multiplicando pão para 5.000 pessoas. O povo diz o quê? É ele, só pode ser ele o libertador. Imagina, ele faz tudo, até dar comida para nós. Vamos atrás dele. Ele está às portas de Jerusalém. O povão começa, os homens pegam seus mantos. Você tem que entender isso. O homem judeu usa um manto. O manto do homem judeu, inclusive, ele cobre a cabeça, o corpo, e tem umas tirinhas penduradas assim. Esse manto se chama talite. E ele tem 613 fiozinhos assim, porque cada fiozinho significa um dos mandamentos, são 613. Então, quando ele põe o talite, aquele manto, ele não pode tirar aquele manto, porque é só para Deus aquilo. Os homens tiram o seu talite e colocam no chão, nas portas de Jerusalém. As mulheres pegam ramos de oliveira, Jesus montado num animal, e eles começam a chacoalhar os ramos, e eles vão dizer: Hosana ao filho de Davi. Aí, até hoje a gente canta, né? Hosana ao filho de Davi. No Domingo de Ramos: bendito que vem em nome do Senhor. E o povão repete: Hosana ao filho de Davi. E ninguém entende o que é isso. Hosana é uma aclamação espiritual. Hosana quer dizer glória, é ele. Só se diz Hosana a Deus. Mas quando diz ao filho de Davi, essa aclamação filho de Davi é política. Porque você vai estudar na Bíblia quem é Davi. Foi o grande rei de Israel. E Deus prometeu o tempo todo restaurar o reino de Davi. Então o povo, quando viu Jesus às portas, está dizendo: Hosana, ele é o Messias, mas ao filho de Davi, ele é o nosso rei. Ele tinha tudo naquele domingo para promover um golpe de Estado. Tirar os Herodes do trono e falar: cheguei porque é meu. Os sacerdotes estavam tremendo de medo, que ele falou: nós vamos morrer tudo aqui esse dia, né? Ficaram esperando o golpe no domingo. Aconteceu o golpe? Não. Então eles falaram: é amanhã que eles vão dar o golpe. Segunda-feira, aquele burburinho em Jerusalém. Segunda-feira santa para nós, né? Jesus fez alguma coisa? Niente.
Terça-feira, eles falaram, é hoje. A cidade amanheceu mais calma, não tinha sinal de golpe. Então os sacerdotes começam a sair, sentir o ambiente, não tem ninguém falando de golpe na cidade. Então o sacerdote chama o povo e diz assim: escuta, vocês aclamaram isso aí no domingo? Vocês deram tanta honra e glória para ele no domingo? Ele não tomou trono ainda. Ele não vai tomar o poder. Vocês estão aclamando um falso. O povo começou a se revoltar. Prenderam Jesus. E se você prestar atenção e sair dos símbolos e entrar na profundidade da graça, você vai ver, vamos contar de trás para frente. Que dia que Jesus ressuscita? No domingo pela manhã. A Bíblia diz que ele ficou morto quantos dias? Domingo pela manhã ele ressuscita. Então no domingo, no sábado de manhã, um dia. Sexta-feira santa. E aí? Ele não morreu na sexta santa? Hã? Porque o que nós celebramos na Semana Santa, vocês fazem as contas, não fecha, né? Porque é um símbolo. O calendário do judeu também não era como o nosso. Vamos celebrar tudo isso essa semana agora que vai vir. Mas o fato é que Jesus veio para o que era dele, o reinado. E quando chega diante de Pilatos, Pilatos pergunta: você é rei? Ele não nega. Ele diz: foi para isso que eu nasci. Então entenda que Jesus tem autoridade na terra, tem autoridade no céu. Este Jesus que você serve é Senhor. Ele é o resgatador. Ele é o misericordioso. Ele nos ensina a estarmos nesta terra pelo poder dele. O que é que está entrando aí dentro do seu quarto, que está afligindo você? O que é que está tirando sua paz? A igreja, ela tem que ser, veja, se eu chego aqui hoje e começo a dar um discurso político do Brasil, eu estou copiando os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. As igrejas que estão aí fazendo uma campanha da fraternidade política, elas estão sob influência espiritual desses que traíram Jesus. Se você politiza a sua fé, vamos dizer, você vem, olha, eu queria ver isso, hein? A pessoa vem à igreja, politiza a fé, vem, é política dentro da igreja, e nós somos tudo irmão, e nós temos que dividir tudo que é nosso, porque é assim que tem que ser, né? Pá, vai para casa e morre de noite. Aí acorda do lado de lá e fala assim: nossa, não é nada daquele jeito, me ferrei aqui. Eu estava na igreja e não conhecia a essência. Eu não me aprofundei na graça. O que é da terra fica na terra. Você não é da terra, por isso que você vai para o céu. Então tenha o conhecimento de Cristo, para que você já tenha a unção dele aqui. Celebrar a Semana Santa, tem gente que celebra a Semana Santa chorando, mas não porque entendeu o mistério, porque tem gente que está celebrando sobre aspectos religiosos ainda, e chega na Semana Santa e diz assim: nossa, mas o ar está pesado, não está, filha? Não é? É porque Jesus morreu na Semana Santa. Olha que ar de tristeza, o dia está lindo, olha que ar de tristeza que está. Não entendeu nada, está na religião, não aprofundou o sentido da graça, não entrou o jejum purificatório da quaresma por dentro. Então esta homilia te faz refletir o quê? Que as escrituras se cumprem em Cristo, perfeito? E que sem Cristo
você só tem uma casca religiosa, um monte de dogma, um monte de mistura na sua cabeça, e você não conheceu ainda a verdadeira espiritualidade. Você não conheceu ainda a essência que muda a realidade da alma, a essência que faz a vida valer a pena aos pés dele. Termino. Jeremias disse o quê? Ah, Senhor, entrarão em confusão aqueles que abandonam as fontes das águas puras para beber água na cisterna. Alguém já viu cisterna? Sim? Cisterna não é poço artesiano. Não confunda. Poço artesiano, você vai lá, vai com o pêndulo, com a varetinha, você acha onde tem o veio d'água, cavoca, e sai água pura para beber. Isso é um poço artesiano. Agora, cisterna, você sabe que não é a água pura que tem lá na cisterna. Na cisterna tem água com outros dejetos, e o o profeta está dizendo, tem gente que abandona a fonte da água pura para beber água de cisterna. E o profeta ainda diz, entrarão em grande confusão. Nós que conhecemos a história, a gente lê a Bíblia e podemos responder, entraram em confusão esses que abandonaram a Deus traindo Cristo ou não? Sim ou não? E eles entraram em confusão durante uns dias ou durante uns meses? Ou durante uns anos? Ou umas décadas? Ou meio século, um século? Ou por milênios? Você sabe ler a Bíblia? Eles entram em confusão por milênios. E na hora que estão entregando Cristo, e estou terminando aqui só para fechar o entendimento, estão entregando Cristo diante de Pilatos, eles mesmos entram numa confusão tão grande que eles dizem, Pilatos diz, eu não estou conseguindo ver culpa no homem. Lava a mão, e ele diz, sou inocente do sangue dele. Não é o que Pilatos fez? O que os sacerdotes falaram? Recaia sobre nós e sobre os nossos descendentes o sangue dele. Abandonaram as águas puras para beber na cisterna. Não deixe escapar a tua bênção. O trabalho cristão de conscientização e evangelização é de um por um. É mudança de caráter, mudança de vida. Mas com atenção para não cair na cilada, né? Repita comigo, a cilada, Bino. Fica atento. Ok? Não vai dar testemunho no Facebook, não. Não dá testemunho no TikTok. Testemunho aqui, ó, para ele. É ele abençoando sua vida, seu trabalho. Você vivendo com as potências da sua alma pelo Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos